Muito boa noite, minha gente. Muito boa noite. Muito boa noite. Termino hoje uma série de 3 lives que começou na sexta sobre o cinema de Ingmar Bergman e as filosofias existenciais. Pensamento existencial do século XX, né? Na sexta-feira eu fiz uma reflexão geral sobre o cinema de Ingmar Bergman. Ele inicia em 1943 e encerra definitivamente em 2004. Ele vai de um filme chamado Crise, de 1943, e em 2004 ele lança seu último filme chamado Sarabande. Encerra sua carreira em 2004, morre em 2007, 3 anos depois. Bergman filmou, segundo seus biógrafos, quase 70 filmes e uma série de peças de teatro que ele dirigiu. Bergman foi um homem inicialmente de teatro, ele vem do teatro para o cinema. Bergman foi um homem de teatro e isso vai ter um impacto enorme nos seus filmes. Ter sido uma pessoa de teatro fez de Bergman o cineasta da palavra, né? Por isso que Bergman jamais se adequaria ao modelo de cinema hollywoodiano, geralmente melodramático, de ação e teleológico. Isso não significa dizer que todo o cinema hollywoodiano é ruim. Eu não parto dessa premissa, não. Tem muita coisa boa que veio de Hollywood. Pessoalmente gosto muito. Acho que é um bom cinema, inclusive. Eu não considero tudo de Hollywood como o que não presta de maneira nenhuma. Hollywood é o cinema comercial, é o cinema empresarial, é o cinema profissional, né? Eu diria a grande profissionalização do cinema se dá através de Hollywood, né? Obviamente Hollywood é mais economia do que cinema, não tenho dúvida. É mais economia do que arte, não tenho dúvida. Mas não dá para reduzir Hollywood apenas a isto, né? Agora, Bergman dificilmente se adaptaria, ele tentou inclusive. Dificilmente Bergman, boa noite minha gente, muito boa noite para quem está chegando, viu? Prazer tê-los aqui e tê-las aqui. De fato, Bergman ele não se adaptaria a Hollywood. Esse cinema de cunho teleológico, esse cinema de cunho melodramático, esse cinema de cunho de ação, né? Não é o cinema de Bergman, né? Não é, definitivamente não é. Ele não se adaptaria por uma questão de formação, não é uma questão de gosto, né? Não é uma questão de gosto. É uma questão de formação. A gente tem que entender isso. Na vida das pessoas, a formação, ela pode até não aparecer, né? Mas ela existe. Todo ser humano, ele tem uma formação, para o bem ou para o mal, ele tem uma formação, não é? E essa formação, ela vai nos moldando em relação ao mundo. Isso é uma tese que está no pensamento existencial, na filosofia que eu estudo, isso está no marxismo, e de um modo geral é assim que funciona a vida humana, né? Ninguém vem no mundo e não tem nada, isso não existe, né? Inclusive o nada por si só não existe, já dizia Platão, né? Então eu diria que Bergman, por formação, ele não se adaptaria ao cinema hollywoodiano. Por quê? Porque o cinema hollywoodiano ele tem esse caráter melodramático, é uma presença muito forte o melodrama, muito forte a teleologia, uma coisa muito do começo ao fim, final feliz e tal. E esse modelo de ação, que é uma característica do cinema hollywoodiano desde os anos 40, né? Essa obsessão pela ação, o frenesi da ação. O frenesi da ação. Ora, Bergman é um homem que veio do teatro escandinavo, ele é
Bergman nasceu na Suécia e morreu na Suécia, né? Ele é sueco, né? Logo ele é de cultura escandinava, né? E ele é filho culturalmente do teatro escandinavo, né? Não é à toa que ele amava um dramaturgo patrício seu chamado Strindberg. Esse Strindberg tem um trabalho que eu acho primoroso. Eu tenho ele de uma tradução da editora Edra chamado O Inferno, de Strindberg. Obra absolutamente genial. Eu entendo Bergman, não é? Entendo como Bergman foi influenciado por esse, não é, por esse teatro sueco, né? O teatro sueco, Bergman vai trazer a carga dramática do teatro sueco para os seus filmes. Podem ser bons filmes de aceitação comercial, podem não ser, mas Bergman é absolutamente coerente desde o início com essa carga dramática. Significa dizer, Bergman faz um cinema de autor, autoral, um autor. Ele é muito próprio, há uma identidade no cinema bergmaniano. Bergman tem aquilo que Aristóteles chamava de poética. Bergman tinha uma poética, né? É uma linguagem própria, uma maneira de filmar própria, uma opção por um tipo de fotografia. Os fotógrafos que trabalharam com Bergman, todos eram influenciados por ele. Bons fotógrafos, inclusive, todos eram influenciados por ele. Bergman tinha uma concepção de marcação na posição dos atores. Bergman era um excelente diretor de atores e atrizes. Bergman era um excelente diretor de atores e atrizes. Então, nesse sentido, Bergman ele traz do teatro dramático da Escandinávia como um todo. Ele leu muito teatro antes de ir para o cinema, né? Como todo mundo que mexe com teatro no Ocidente, a grande referência é William Shakespeare, o inglês, né? Bergman é de língua escandinava, muito próximo à língua inglesa, e ele sabia inglês, então facilitou muito as leituras de Shakespeare. Mas boa noite, Rosa, muito bem-vinda, viu? Um prazer tê-la aqui. Bergman ele tinha essa ligação com o Shakespeare, mas o teatro escandinavo, que bebe em fonte shakespeariana, é notório, né? Strindberg, por exemplo, que é a grande referência de Bergman. Esse teatro escandinavo, ele não só imitou Shakespeare, copiou Shakespeare, de maneira nenhuma. O teatro escandinavo tem sua originalidade, né? E uma característica do teatro escandinavo, eu estou dizendo porque eu li um texto sobre cinema e teatro na Suécia. É um ensaio interessante, que foi publicado nos anos 60 ainda, pela editora Europa América. Eu tenho esse livro aqui, é uma coletânea sobre o cinema sueco, uma coletânea pequena, assim, uns livrinhos pequenos, com artigos de suecos sobre o cinema sueco. E há um artigo nesse livro sobre a relação entre cinema e teatro na Suécia. É interessante que Bergman não é o pai dessa relação, não, de maneira nenhuma. Eu até diria que o grande herdeiro do teatro sueco e trouxe o teatro para o cinema é aquele que será o grande mestre de Bergman, que é um dramaturgo dinamarquês chamado Carl Dreyer. Carl Dreyer talvez seja o cineasta mais importante da Escandinávia, talvez, é uma hipótese aqui, eu não quero aqui fechar a questão, né? Mas Carl Dreyer talvez seja aquele cineasta que terá um impacto muito grande no teatro, no cinema escandinavo, e ele beberá em fontes, eu diria, em fontes dramatúrgicas, né? Bergman continuará esse legado. Talvez Bergman seja um grande inovador nesse legado, não um inventor essa relação cinema e teatro. Inclusive a relação cinema e teatro é absolutamente fundamental para compreender o cinema de Ingmar Bergman, né? É um ponto de partida fundamental. Eu hoje estava revendo, né? E recomendo demais a todos e todas que estão aqui. Desde ontem eu venho recomendando. Está no YouTube. Vejam, por favor, A Ilha de Bergman. É um documentário. Tem um filme de ficção com esse nome, que está em um desses streamers. Não é muito legal, eu não gostei. Eu gosto muito do documentário, que é de uma diretora sueca,
que mora em Estocolmo, de nome Marie Narenroth. Marie Narenroth. É isso, mais ou menos assim o nome dela. Marie, eu tenho certeza. Chama-se A Ilha de Bergman. É um documentário lançado em 2004, quando Bergman encerrou sua carreira. Ele lançou seu último filme, chamado Sarabande, e ele fechou as portas, né? Se aposentou literalmente, né? E foi morar numa casa que ele tinha na ilha de Faro, que é uma ilha próxima à capital, Estocolmo, né? E Bergman já tinha essa casa desde os anos 60. Foi a casa da ilha de Faro. Ele filmou vários filmes. Acho que ele filmou entre 10 e 15 filmes na ilha de Faro, que eu saiba, né? Pode ser que seja mais, inclusive. Então Bergman ele encerra sua carreira em 2004 e vai morar seus últimos dias e meses na ilha de Faro. Nessa ilha, em 2004, essa diretora Marie, ela vai para a casa de Bergman. Ela deve ter feito um acordo com ele. Ela queria filmar o cotidiano dele, não é? Ele andando com dificuldade, com bengala, ele caminhando na ilha de Faro. Ele ainda dirigia, inclusive, ele dirigindo na ilha. Mas boa parte da filmagem é ele dentro da casa dele. Ele tinha dentro da casa dele uma pequena sala de cinema para algumas pessoas. E nessa sala ele dá uma longa entrevista a ela, fazendo um balanço da sua vida. Eu acho a melhor coisa que tem sobre Bergman. Tem vários documentários sobre Bergman, né? Por exemplo, saiu Os 100 anos de Bergman em 2018, que é um bom documentário. Tem um que é a partir de uma entrevista de Liv Ullmann. Liv Ullmann foi companheira dele mais de 40 anos. É um filme chamado Liv e Ingmar. É uma história de amor. De 2012 também é um bom filme. Um bom filme. Liv e Ingmar é um bom filme. Bergman 100 anos é um bom filme. Esse tem no stream, no Prime Video. Agora, veja bem. O melhor ainda é A Ilha de Bergman. Por que A Ilha de Bergman é melhor? Porque é ele falando dele mesmo 3 anos antes de morrer. É Bergman falando dele mesmo 3 anos antes de morrer, absolutamente lúcido, fazendo um balanço da sua vida, uma autocrítica em alguns aspectos, falando como dirigiu seus filmes, a ideia de seus filmes, falando da relação com o teatro, falando dos seus casamentos, que foram vários, acho que 5 ou 6, falando de temas difíceis, como a sua relação com o nazismo, né, quando era jovem. Ele morou na Alemanha quando o nazismo subiu ao poder. Então, assim, falando de religião, de Deus, de morte, etc., falando de tudo que, de certa forma, diga respeito a ele, né? O tudo aqui é tudo que diz respeito a Ingmar Bergman. Então, Bergman, ele nessa longa entrevista, nesse documento, né, que eu chamo que esse filme, A Ilha de Bergman, é mais do que um documentário, é um documento, é um registro, ou em sentido deleuziano, é um acontecimento, eu acho. Eu vejo esse documentário como um acontecimento. Para mim, que sou fã dos filmes de Bergman, que vi, claro, não vi todos, nem vou ver, mas os filmes que eu vi de Bergman, que passam de 20, eu sou aficionado por Bergman. Eu acho um dos maiores cineastas, juntamente com Jean-Luc Godard, juntamente com Glauber Rocha, juntamente com Sergei Eisenstein, juntamente com Dziga Vertov, juntamente com Agnes Varda, são os cineastas preferidos, né, da minha vida. E Bergman, ele é preferido porque, para mim, Bergman é único, né? Claro que tem cineastas que se aproximaram da maneira de filmar de Bergman. Aqui no Brasil tem um cineasta chamado Walter Hugo Cury, que se aproximou do modelo bergmaniano. Eu assim o vejo, né? Ele tem um filme que me lembra muito a maneira de filmar de Bergman, chamado Noite Vazia. É um filme dos anos 60 ainda, de Walter Hugo Cury. Agora, se assemelha, essa é a minha leitura, é análogo, se assemelha, né? Mas Walter Hugo Cury tem autonomia, tem identidade própria e tal. Eu estou dizendo apenas que me lembra quando eu vejo os filmes de Walter Hugo Cury. Assim como uma fase de Godard da Nouvelle Vague se aproxima de Bergman. Há um momento também do cinema de Roberto Rossellini, mas Bergman é único, entendeu? Woody Allen tentou copiar Bergman numa fase da sua vida, fez bons filmes, inclusive, né? Woody Allen tem um filme dessa fase bergmaniana dele,
chamada Manhattan, que eu gosto muito. Manhattan. Acho um dos melhores filmes de Woody Allen. Mas, vejam bem, mas Bergman é único. Né? Bergman tem uma autoria muito própria. Bergman era um diretor muito original. E Bergman, em sentido aristotélico, tinha uma poética. Então nesse sentido, eu tenho imensa admiração por Ingmar Bergman. Né? E esse filme, A Ilha de Bergman, ele mostra um Bergman, eu diria, absolutamente humanizado. Eu desconfio, não tenho provas, mas desconfio muito, de que o ser humano, quando chega depois de 70 anos, ali não tem muito mais o que esconder, não tem muito mais o que dizer. Então, como o ser humano não tem muito mais o que dizer, o que ele diz nessa idade, depois de 70, 80 anos, tem muita propriedade. Por isso que é um dizer muito forte. Né? É um dizer muito forte, né? Um ser humano, quando ele chega nessa idade, 70, 80 anos, quando ele dá uma longa entrevista fazendo um balanço de sua vida, não é? Ele não tem mais tanta responsabilidade sobre o que dizer. Então ele se sente livre para dizer o que quer e de certa forma para ser sincero, não é, sobre seu passado. Eu acho que Bergman é muito sincero sobre seu passado. É neste filme chamado A Ilha de Bergman que me inspirou muito. E basicamente a live de hoje eu quero terminar essa série de 3 lives sobre Bergman, não é, tomando como referência, tendo como sombra presente aqui, não é, esse filme, né, o documentário de Bergman. Desde que vi o filme de Bergman, eu comecei a procurar entender, procurei encontrar uma ligação entre um e outro, tal, não é, porque inicialmente eu vi o filme de Bergman por prazer, por interesse, por entretenimento. Eu não vi na ordem. Eu não vi o filme de Bergman em ordem cronológica. Eu vi o filme de Bergman aleatoriamente. Por exemplo, o primeiro filme de Bergman que eu vi foi o único filme político dele, chamado O Ovo da Serpente, que é um filme abertamente político, totalmente político. Né? É O Ovo da Serpente, né? Que é sobre a formação do nazismo. É um filmaço. Eu ainda acho hoje um dos grandes filmes da história do cinema político ocidental. Se eu pudesse escolher 10 filmes sobre política no Ocidente, eu escolheria o filme de Bergman, era um deles. Se eu fosse obrigado a escolher 5 filmes, ainda assim o filme de Bergman era um deles. Esse filme chamado O Ovo da Serpente. Né? Foi o primeiro filme dele que eu vi. O primeiro, sim. Depois eu vi outros, fora da ordem. Né? Geralmente os filmes pós anos 70, 80, né? Agora, eu vi recentemente, há uma década atrás, os primeiros filmes dele. Eu acho que, de fato, é fundamental. Né? Porque eu conheci Bergman fora da ordem. Eu conheci Bergman. O Ovo da Serpente é de 77, 1977. E eu vi filme depois, dos anos 80, já colorido, tal. Gritos e Sussurros, que eu acho um filme belíssimo. Não é Fanny Alexander, que é um filme autobiográfico, mas tudo anos 80. Agora, eu precisava ver os filmes dos anos 40 e 50, que é a formação do cinema bergmaniano. Hoje eu estou plenamente convencido, né? O caminho que eu fiz para ver os filmes de Bergman foi o pior caminho. Pior caminho, não é o melhor. É melhor ver na cronologia. Bergman é um cineasta que requer a cronologia. É importante ver, o primeiro filme dele é de 1943, tem o nome de Crise. Mas eu diria que a formação do Bergman que nós conhecemos, o melhor de Bergman, o Bergman, eu diria, maduro para um tipo de linguagem cinematográfica, vai estar nos anos 50. Não é? Eu diria que tem 4 filmes de Ingmar Bergman nos anos 50 que, de certa forma, dão a chave de leitura para todo o cinema bergmaniano posterior. O primeiro é Juventude, o segundo é Mônica e o Desejo, o terceiro é O Sétimo Selo e o quarto é Morango Silvestre. Todos estes filmes são da década de 50, entre 51 e 57 do século 20. Recomendo começar por aí. Depois de ver esses 4 filmes,
O restante vem depois, né? Aí você vai ter os filmes dele consagrados nos anos 60, né? Nos anos 60, Bergman se consagrará. Se a sua formação se dará nos anos 50, a formação do cineasta que domina a linguagem, domina a fotografia, domina a direção e, acima de tudo, domina o roteiro, esse Bergman será dos anos 50. Por isso que é bom começar por ele, né? Bom começar por este Bergman dos anos 50. A partir dos anos 60, você vai ter um Bergman já completamente consagrado. Significa dizer, Bergman era um cineasta que não voltaria mais a nada, a não ser continuar o seu trabalho de cineasta. Agora, todo mundo sabe, pelo menos quem conhece a biografia de Bergman, que ele, apesar de se tornar um cineasta consagrado, ele nunca abandonou o teatro completamente. Porque Bergman tinha uma relação com o teatro que era uma relação umbilical, era uma relação pessoal, era uma relação de paixão e, ao mesmo tempo, era uma relação de formação, né? Bergman era um homem talhado para o teatro, né? E contribuiu com o chamado teatro moderno sueco. Eu já citei aqui no começo da live um livro que é uma coletânea sobre o cinema sueco, e que nessa coletânea há um ensaio de um diretor sueco sobre a relação entre cinema e teatro na Suécia, e que Bergman é o ponto mais alto, né? Ele começa com aquele que foi o cineasta de língua escandinava mais importante nessa relação cinema e teatro, que é Carl Dreyer. Dreyer é o mestre de todo o cinema escandinavo, e Bergman não é uma exceção. Bergman foi muito influenciado por Carl Dreyer, né? Esse Carl Dreyer tem um filme sobre Joana d'Arc que é simplesmente uma obra-prima. Ainda é o período silencioso, mudo do cinema, né? Porque é um filme dos anos 20, chamado a Joana d'Arc, né? Eu acho que é o Martírio de Joana d'Arc, uma coisa assim. É a Joana d'Arc de Carl Dreyer. Inclusive, tem um ator que depois ficará famoso, chamado Antonin Artaud. Antonin Artaud fará um papel nesse filme. O fundamental desse filme é a atriz, que era uma atriz francesa chamada Maria Falconetti. Essa mulher era uma atriz estupenda. Ela vinha também do teatro. Maria Falconetti, ela fará eu acredito que é a primeira Joana d'Arc do cinema, essa mulher. Acredito, não acompanho todas, porque Joana d'Arc foi muito filmada, né? A história de Joana d'Arc foi muito filmada no cinema. Mas eu acho que ela é a primeira. Maria Falconetti. Esse filme tem um impacto muito grande em Bergman e em Godard também. Godard chega a fazer uma homenagem a esse filme, num filme dele chamado Viver a Vida, em que a personagem, que é uma prostituta chamada Nana, vai ao cinema e ela vê o filme da Joana d'Arc, de Dreyer, e ela se emociona, ela chora quando Joana d'Arc é condenada à fogueira. Joana d'Arc foi, como todos sabem, né? Joana d'Arc foi condenada à fogueira por heresia e foi queimada, né? A igreja e suas peripécias, né? A igreja católica e suas peripécias, né? Ora, peripécias tristes, inclusive, né? Abomináveis. Acho que a gente precisa dar esse adjetivo, né? Ora, Joana d'Arc, ela passa a ser um personagem fundamental na história do cinema. E Carl Dreyer, ele já nos anos 20 faz um filme belíssimo. Para mim é o melhor e o mais bonito filme sobre Joana d'Arc, sem voz alguma, só por expressão facial. Um filme belíssimo, assim. Só expressão facial, um preto e branco maravilhoso. E esse filme, Bergman tinha verdadeira fascinação, como Jean-Luc Godard também. Eu citei aqui o filme em que Godard faz uma homenagem a esse filme, Vivre sa vie, Vivre sa vie, Viver a Vida, com Ana Karina, a atriz dinamarquesa, inclusive, né? Uma atriz dinamarquesa. Ana Karina era da Dinamarca, da mesma terra de Carl Dreyer, mas morava na França, já era francesa e tudo, casou com Godard, inclusive. Ora, Bergman, ele vai ter esse vínculo orgânico com o teatro, né? E eu diria que não se entende o cinema de Bergman sem o teatro. Não é? Por quê? Porque existe no teatro, eu diria, duas coisas que Bergman será o mestre e que Bergman utilizará, inclusive, nos seus filmes, na sua maneira de dirigir. A primeira é a centralidade da palavra. Não é? O teatro, ele pode ser tudo. Ele tem cenário, mais rico, mais pobre,
tudo. Mas uma coisa o teatro não pode não ter: a palavra. A palavra é a razão de ser do teatro. A palavra, ela no teatro, ela é criadora. Isso é fundamental, né? No teatro a palavra é criadora desde os gregos. Eu me inspiro muito quando vou falar de teatro, e gosto muito, né? Eu me inspiro muito nos gregos, obviamente. Eu gosto muito de Sófocles, de Ésquilo e de Eurípides, né? E tudo aquilo que esse teatro legou, né? O teatro moderno com Racine, o francês, e o grande teatro e o grande nome do moderno teatro ocidental, que é William Shakespeare. Shakespeare para mim, sem dúvida nenhuma, a divindade do teatro é esse homem. E ao mesmo tempo, eu diria que o teatro é filosófico também, mesmo. Das artes que nós conhecemos no Ocidente, o teatro é a arte mais filosófica, exatamente por ser a arte da palavra, ponto. Filosofia trabalha com conceito. Conceito é uma forma de palavra. É uma forma muito peculiar de palavra enquanto escrita. A palavra do teatro é a palavra oral, é a palavra dirigida a um público. Por isso que o teatro é, por natureza, filosófico. Isso, obviamente, atraía Ingmar Bergman, que fez filmes com caráter dramatúrgico. Por isso que a palavra no cinema de Bergman é fundamental. Mais uma vez, Karl Dreyer. Karl Dreyer tem um filme chamado Ordep, que foi traduzido como A Palavra. Ordep, A Palavra, é um título de um filme de Karl Dreyer, o grande mestre dinamarquês do sueco Ingmar Bergman, né? Então, a palavra, ela é muito importante no teatro, e ela vai ser, fundamental no cinema de Bergman. O cinema de Bergman não é um cinema da ação, mas é um cinema da ação da palavra. Então, o cinema de Bergman não é um cinema de ação no sentido hollywoodiano, mas é um cinema de ação centrado na palavra. A ação é a palavra. Todos os filmes de Bergman que eu vi. Agora, tem uns que ele leva ao ápice, né? Como, por exemplo, Persona, de 1966. Que filme extraordinário, minha gente? Que filme extraordinário é Persona. Eu sou muito marcado por esse filme. Foi o filme de Bergman que mais me impactou, que mais me chamou a atenção, que mais me desafiou a compreendê-lo, né? Inclusive, não sei se sabem, há um ensaio de Susan Sontag maravilhoso sobre esse filme. Inclusive, foi o melhor ensaio que eu li na vida sobre Persona de Bergman. Foi o ensaio de Susan Sontag, a filósofa e crítica de arte dos Estados Unidos, que escreveu um ensaio chamado Persona, de Bergman. Esse ensaio está no livro chamado A Vontade Radical. Foi um livro publicado ali na segunda metade dos anos 80 pela Companhia das Letras. É uma coletânea de ensaios intitulada A Vontade Radical. Nesse livro há um ensaio extraordinário sobre o incontornável Persona de Bergman. Eu acho que é um filme mais me marca, mais me chocou, inclusive, assim, porque ele é um filme impactante não só nas imagens, na narrativa, no roteiro, mas ele é impactante no conteúdo, aquilo que aquelas mulheres falam. Basicamente são duas mulheres numa disputa extraordinária, em que ali entra um mundo inteiro no diálogo entre essas mulheres. E é interessante, eu digo diálogo, porque uma delas está muda, inclusive, né? Perde a voz, é uma atriz que perde a voz, de nome muito bonito, chamado Alma. É um filme extraordinário, né? Eu não vou comentar aqui, porque se eu ficar, eu só comento esse filme, que eu adoro esse filme. Não é? Eu recomendo, quem não viu, que veja. Não é? Isso. Tem um diálogo muito erótico. Ele é um filme marcadamente erótico. O Bergman começa com essa pegada erótica. Ele nunca abandonou, não é uma coisa que marcou ele até o final da vida, essa pegada erótica. Um erotismo refinado, um erotismo contido, né? Mas de fato tem uma cena, um diálogo muito erótico nesse filme. Bergman ele tem umas sacadas, né, extraordinárias, e dentre elas essa, né?
a influência do teatro faz Bergman radicalizar a palavra. Agora, eu diria que tem outra característica, eu disse, são duas grandes características do teatro que vão para o cinema bergmaniano, né? São duas heranças do teatro que Bergman levará para o cinema. A primeira é a palavra, a segunda é a direção, né? A maneira de dirigir atores e atrizes de Ingmar Bergman é muito demarcado pelo teatro. Bergman dirige muito um ator e uma atriz marcado pela forma teatral. Como é que eu sei disso? No filme dele. Isso está nos próprios filmes dele, né? Ele tem um filme chamado Face to Face, Face a Face. Notório essa dimensão, né, demarcadora do teatro. É um filme já dos anos 70. Ele tem, além de persona que eu citei aqui, Gritos e Sussurros, né? A Hora do Lobo, que é um filme, eu estou citando filmes aqui que tem essa nítida demarcação dramatúrgica na maneira de se portar, né, dos atores e das atrizes. Então Bergman ele tem essa ligação, né, profunda com o teatro, né, que faz com que o seu cinema ele seja um cinema centrado na palavra, né, ele seja um cinema da palavra e ao mesmo tempo ele seja um cinema que tem a demarcação dramaturgica. Por isso que os cenários de Bergman não são deslumbrantes, rigorosos. Eu acho talvez Noite de Sussurros, porque é um filme muito de época, né? Ou mesmo o da Serpente, que é filmado na Alemanha. Mas necessariamente os cenários de Bergman são geralmente cenários ou naturais, ou cenários simples. Então assim, por quê? Porque o mais importante de Bergman é a palavra, é o diálogo. O mais importante de Bergman é a palavra e o diálogo. E nesse sentido, Bergman, ele ao fazer um cinema centrado na palavra, ele traz toda uma carga dramática para o cinema. E isso é absolutamente fundamental, isso é identitário no cinema feito por Ingmar Bergman. É aquilo que lhe dá identidade. Extraordinário isso, né? Muito importante isso no cinema bergmaniano. Eu gosto muito. E para encerrar esse momento dessas 3 lives, alguns temas em Bergman que eu já tinha avisado ontem, já tinha avisado sexta, né? São temas recorrentes no cinema de Ingmar Bergman, né? São temas importantes, são temas que o ligam diretamente, não é, à filosofia. Não é? Alguns temas ligam Bergman, ligação direta entre Ingmar Bergman e a filosofia, não toda a filosofia, né? O próprio Bergman costumava dizer em entrevista: eu não sou filósofo, não leio filosofia e tal. Ele dizia isso mais por charme, eu acho que isso era charme. Eu acho que ele leu o filósofo, porque ele era um leitor e um bom leitor, então ele leu o filósofo. Agora ele por charme diz: não li filósofo, não. Mas ele leu e sofreu influências, né? Por exemplo, eu não tenho dúvida que Bergman é muito influenciado por Søren Kierkegaard, principalmente um livro de Kierkegaard chamado Conceito de Angústia. Não tenho dúvida que algumas teses de Kierkegaard aparecem de maneira adaptada na boca de atores e atrizes de Ingmar Bergman. Não tenho a menor dúvida, certo? Então assim, há uma presença. Kierkegaard era um grande filósofo e um filósofo, eu diria, da cultura muito próxima de Bergman. Kierkegaard era dinamarquês, nasceu, viveu e morreu no século XIX, o século de grandes dramaturgos suecos, né, que Bergman tanto admirava. Depois eu acrescentaria, como Bergman sabia alemão, um filósofo alemão que eu não tenho dúvida, quando Bergman chega ali na casa dos 30 anos na Alemanha, ali por volta de 32 para aí, ele vai morar um tempo na Alemanha, estudar e tal. Segundo uma biógrafa dele, de Bergman, ela diz que era comum os jovens de classe média suecos irem completar seus estudos na Alemanha, porque a Alemanha para a Suécia era meio que a ideia de uma nação desenvolvida, moderna, uma nação em que o progresso técnico e humanista se desenvolveu muito. Então a Alemanha era um farol para a Suécia. E Bergman vai
passaram alguns anos na Alemanha, coincidentemente no período do nazismo. E eu diria que Bergman leu, conheceu um filósofo, que também vai ter lá suas ligações com o nazismo, mas não tira a importância deste filósofo, chamado Martin Heidegger. Para você ter uma ideia, a grande obra de Heidegger foi publicada bem antes do nazismo, ela foi publicada em 1926. É uma obra que eu sempre tenho na minha mesa, porque é uma obra que eu leio aos poucos. Não é da minha preferência, mas eu não tenho dúvida que é uma obra importante, chamada Ser e Tempo. Esta obra aqui, né? Ser e Tempo, de Martin Heidegger. Eu acho uma obra importante. É uma obra que de fato marca o pensamento filosófico ocidental, porque ali nos anos 20, sem dúvida nenhuma, foi a obra mais importante publicada no pensamento ocidental, e talvez no pensamento mundial, inclusive, né? É uma obra em que Heidegger coloca seu grande projeto filosófico, que não deixa de ser um projeto existencial. Consequentemente, esse tema existencial vai ser muito importante para o cinema de Ingmar Bergman. Então, Heidegger passa a ser, não é, uma leitura importante para a compreensão do cinema de Ingmar Bergman. Mas eu acho que ele leu Heidegger, eu acho. Um outro nome para o cinema de Bergman, para a compreensão, e que esse Bergman leu com certeza, é Sartre, né? Jean-Paul Sartre. Quando Bergman chega na Alemanha nos anos 30, Sartre começava a sua projeção na França. Sartre morou também alguns anos na Alemanha. É lá na Alemanha que Sartre vai conhecer definitivamente uma corrente filosófica alemã chamada Fenomenologia, que nasce com o filósofo alemão chamado Edmund Husserl, que vai ter um impacto muito grande em Heidegger, vai ter um impacto muito grande em Karl Jaspers e também em Jean-Paul Sartre na França. É exatamente ali nos anos 30 que Sartre vai publicar um romance, e com certeza Bergman leu esse romance, porque esse romance fez um sucesso muito grande na Europa, chamado A Náusea. Grande A Náusea, né? Um grande romance. É um romance curto, ele é grande eu diria, no conteúdo e na pretensão, mas é um romance curto, basicamente feito em forma de diário. É muito interessante, eu gosto muito de A Náusea. É de 38, se eu não me engano, né? E em 1943, exatamente no ano que Bergman está lançando seu primeiro filme, o ano em que Bergman lançou seu primeiro filme, conhecido como Crise, é o ano em que Sartre publicará a sua obra mais relevante dentro do pensamento filosófico ocidental. Em 1943, Sartre publicará O Ser e o Nada, uma obra enigmática no primeiro momento, uma obra mais de 800 páginas, uma obra densa, em linguagem existencial forte, em linguagem fenomenológica existencial, retomando algumas ideias de Heidegger, e eu diria que sintetizando aquilo que depois se chamará de existencialismo. Bergman vai ter um impacto muito grande disso, né? De Heidegger a Sartre, Bergman vai ter um impacto muito grande. Agora, há uma filósofa francesa, muito conhecida, foi companheira de Sartre, etc., chamada Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, ela, para mim, ela é importante para entender Bergman. Aí eu não posso ter garantia que Bergman leu Beauvoir, mas ele conhecia porque ela, a partir dos anos 50, quando ela escreve em 49, O Segundo Sexo, que é a obra famosa dela, e ela é projetada internacionalmente depois dessa obra. Agora, veja bem, Simone de Beauvoir está na base do feminismo do século XX, não há dúvida, mas ela não pode ser reduzida só ao movimento feminista, porque Simone de Beauvoir, antes mesmo do feminismo, ela é uma grande escritora mesmo, né? É uma das maiores escritoras modernas, e ela tinha dois temas que eram muito fortes nela, né? A memória e a morte e a memória, né? Esses dois temas vão estar muito presentes no cinema de Bergman, principalmente a morte. Bergman dá entrevista falando da morte, Bergman fez filme alegorizando a morte, Bergman chegou a fazer uma coisa que nenhum cineasta fez, dar à morte um personagem, né? Como todos sabem, a morte é um personagem no cinema de Bergman, que está naquele filme O Sétimo Selo. Assim, é impressionante a maneira como Bergman, né, trata a narrativa da morte nos seus filmes. É uma das coisas mais fascinantes que eu acho do Bergman. E como Simone de Beauvoir estava muito vinculada a esse tema, ela tem inclusive um livro que é basicamente sobre a morte, sobre um homem que não morre, né, intitulado Todos os Homens São Mortais. Eu adoro esse livro. É um livro do final dos anos 40 dela.
Perdão, acho que é de 51 ou 52. Todos os homens são mortais, Simone de Beauvoir. Eu adoro, eu acho o melhor romance dela que eu li. E obviamente o livro que eu sempre carrego comigo, não é que é A Cerimônia do Adeus. Aqui está claro o que Simone de Beauvoir pensava da morte, né? A Cerimônia do Adeus sempre está comigo, né? Um livro de cabeceira, eu chamo. Uma obra extraordinária. Essa obra é A Cerimônia do Adeus. Ela é uma homenagem, é uma obra dividida em duas partes. A primeira parte é uma homenagem a Sartre, que é uma espécie de diário que ela fará de Sartre, a maneira como ela vê o envelhecimento de Sartre, né? Eu sempre digo, eu fiz uma resenha desse livro uma vez, um tempo atrás, em que eu digo que a grande característica dessa parte do livro, que é a primeira parte, é desmistificar o mito Sartre. Beauvoir, ela é uma frase dela, né? Assim, o mundo tem o mito Sartre, eu tenho o homem Sartre, né? Eu conheço de perto o homem Sartre, digamos. O homem é aquele ser frágil, que está envelhecendo, que está adoecendo, que está se deprimindo, que vai perder a visão e que vai morrer. É esse o homem que ela tem. Enquanto a humanidade tem o mito, né? O mito que escreveu a Náusea, que escreveu o Ser e o Nada, que escreveu 9 peças de teatro e marcou o teatro moderno francês, que escreveu uma série de artigos de jornal, que escreveu biografias. O homem que escreveu compulsivamente, considerado um dos maiores escritores franceses. Ele escreveu muito, inclusive. Não só a qualidade, mas a quantidade dos escritos de Sartre é impressionante, né? Então, Simone de Beauvoir, ela tem esse livro aqui, A Cerimônia do Adeus, é uma espécie de diário de Sartre, a primeira parte. Ela vai de 70 a 80, de 1970 a 1980. Por que 1980? Porque Sartre vai morrer em abril de 1980. Eu acho esse livro maravilhoso, recomendo a todos que estão aqui, é um catatal. Agora, ele não é só o diário é apenas a primeira parte. A segunda parte é uma longa entrevista que ela fez em 1974. Com Jean-Paul Sartre. Ela fez uma entrevista longa, né? Bem detalhada, bem cotidiana, tal, né? Uma entrevista longa com Sartre. A entrevista ficou muito boa, inclusive, né? Eu acho que é uma belíssima introdução a Sartre, essa entrevista de Simone de Beauvoir. Ora, nessa entrevista, eu acho que aí dá para entender como um pensamento como o de Sartre poderia influenciar o cinema de Ingmar Bergman, né? Essa entrevista, Sartre sintetiza muito bem o seu, entre aspas, existencialismo e todas as consequências do que foi o existencialismo pós-1943. Não há dúvida que Sartre vai influenciar Bergman em alguns temas, talvez dos principais temas, talvez. Nos principais temas, por exemplo, o tema da vida ser passageira, da vida ser curta, né? Da vida ser curta. Essa coisa, e consequentemente passageira, se a vida é curta é passageira, né? E consequentemente nessa curta vida, né, a obsessão do ser humano por sentido. Eu acho uma sacada das boas de Ingmar Bergman para mim, uma sacada das boas de Ingmar Bergman, né? Essa sacada de a vida ser curta e mesmo assim, né, o ser humano procurar encontrar um sentido para a vida, ou mais de um sentido. Veja, em si, como diz Heidegger ou Sartre, ou Simone de Beauvoir, a vida não tem sentido algum, não é? Heidegger chega a dizer que nós somos uma espécie de, entre aspas, Dasein. O que é o Dasein? É o ser aí, o ser jogado no mundo, né? Sartre chega a ironizar com essa ideia de que uma mulher dá à luz, né? É um eufemismo. Para Sartre, nós somos expelidos do útero materno, nós somos jogados do útero materno para o mundo. Para Sartre é a melhor metáfora para entender a vida, né? Nós somos jogados no mundo, expelidos de um útero confortável e somos jogados no mundo. Então essa coisa de dar à luz é um eufemismo, né? Na verdade, o ser humano é jogado no mundo. Por isso que, de modo geral, se chora quando vê o mundo, né? Ora, essa metáfora Sartre captou muito bem, pegou pelo rabo e fez uma belíssima análise existencial disso, né? Por quê? Porque essa forma de nascer indica que a vida não tem sentido algum. Nós é que atribuímos sentido à vida. Por isso que muita gente se mata, muita gente perde o rumo da vida, porque não encontra sentido nela, e não vai encontrar mesmo não.
Olha, se você espera encontrar o sentido da vida em alguma coisa, pode tirar o cavalinho da chuva, meu caro e minha cara, não vai encontrar. O sentido da vida não está em coisa alguma. E eu estou falando coisa aqui no sentido absolutamente material. Não nego que o emprego é importante, que o dinheiro é importante, que a casa é importante, que estar em paz e não em guerra é importante. Tudo isso é importante. Mas não necessariamente é isso que traz o sentido para a vida. Essa é a questão, né? Porque o sentido para a vida é uma coisa criada pelo ser humano enquanto hermenêutica do mundo, né, e que vara tudo isso, mas que não se resume a isto. Porque o sentido da vida não é uma coisa. Então, assim, eu diria que Bergman percebeu isso tão bem nos seus filmes. Há um filme dele que eu adoro. Eu tenho fanatismo por esse filme, se é que é possível isso, né? É um filme chamado Juventude, de 1951. Esse filme eu aprendi tanto, eu meditei tanto. Eu me emocionei a primeira vez que eu vi esse filme. É daquela fase primeira de Bergman, né? Aquela fase em que Bergman está se formando enquanto cineasta. Eu me emocionei muito com esse filme, porque é um filme para se emocionar mesmo. A trilha sonora, a personagem principal, o drama que ela viveu na juventude, etc. Juventude, 1951, de Bergman, recomendo. Então, assim, é um filme que dá para entender como Bergman entendia essa noção de sentido para a vida, né? Mas veja, Bergman, ele tem umas reflexões em seus filmes que indica perfeitamente a consciência de finitude que temos. Logo, o tema da finitude é um tema chave em Bergman, né? Veja, mas não é apenas a finitude enquanto fato, porque a finitude é um fato brutal da natureza. Somos seres finitos, ponto, independente do que achamos, gostamos ou não. Mas o que eu acho legal em Bergman não é em si a finitude como fato bruto, mas é a finitude como consciência. O ser humano toma consciência da finitude. É um desafio, é um problema, é uma coisa que não é fácil. Porque descobrir-se como ser finito, ter consciência de sua finitude imediatamente, é ter consciência inapelavelmente da sua morte. É ter consciência implacavelmente da morte. Isso chama-se consciência da finitude. Está muito presente nos personagens de Bergman. Vejam, por favor, a chamada Trilogia do Silêncio. Luz de Inverno, Através de um Espelho e O Silêncio. São 3 filmes, né, um atrás do outro, que são considerados uma trilogia. O próprio Bergman dizia isso, né? São 3 filmes absurdamente geniais, mesmo que não fosse trilogia nenhuma. O primeiro é Luz de Inverno, o segundo é Através de um Espelho, e o terceiro é O Silêncio, com Ingrid Thulin. Que filme maravilhoso, ela está belíssima, né? Era uma atriz muito bonita, de Ingmar Bergman, e Ingrid Thulin. Então, nesse sentido, Bergman ele tem uma noção precisa, né, dessa consciência de finitude, não é? E ele coloca isso no corpo e na palavra dos personagens, não é? E por fim, um tema em Bergman que me fascina muito, e é com esse tema que eu quero terminar esta série de lives que eu fiz sobre Ingmar Bergman, que começou sexta-feira, 1 hora a cada noite dedicada a Bergman. Foram 3 horas, aqui eu estou terminando, falta um pouco mais de 10 minutos para as 9, e eu quero manter-me fiel, né, ao que eu prometi. Minhas lives só duram entre 50 e 60 minutos, no máximo 1 hora, para não cansar ninguém. Esse não é meu interesse. Ora, qual é o tema central em Bergman e que vai ser recorrente do começo ao fim dos seus filmes, diretamente, indiretamente, etc e tal, de maneira tangencial, de maneira direta, de maneira necessária, vai aparecer. Doe quem doer, né? Vai aparecer. É o tema de Deus, se ele existe ou não, né? Esse tema não é um tema fácil, eu não tenho dúvida, não é um tema fácil, porque Deus é um personagem importante na cultura ocidental, né? Deus vai fazer parte de tudo na cultura ocidental, da literatura, da poesia, da filosofia, da teologia, etc. Eu espero que os religiosos aqui dessa live não se doam ao dizer que Deus é um personagem. Eu estou dizendo que Deus é um personagem porque eu estou entendendo Deus como ideia, nesse sentido. Na filosofia, Deus é uma ideia.
Deus não é uma coisa, é uma ideia. Né? Então, assim, eu estou tomando Deus como ideia, e sendo uma ideia, ele é uma espécie de personagem, né? Desse sentido. Mas é óbvio que na teologia cristã, Deus é mais que isso. Né? Deus é mais que isso, sem dúvida nenhuma. Né? Há um ensaio de um filósofo e teólogo brasileiro que eu gosto muito, chamado Henrique Cláudio de Lima Vaz. Foi um grande filósofo, morreu, acho que em 2001, acho que morreu em 2001. Henrique Cláudio de Lima Vaz. Ele tem um ensaio ali do início dos anos 80, chamado Deus como sentido radical. Né? Deus como sentido radical. Eu diria que, do ponto de vista filosófico, Deus é uma ideia, logo Deus é um personagem. Do ponto de vista teológico, da teologia cristã, Deus é mais que isso, ou diferente disso. Né? Deus não é uma ideia, Deus é um sentido. Só que não é qualquer sentido, é o sentido. Como expressar isso? Deus sendo o sentido, ele é o sentido radical. Só faz sentido compreender ou sentir Deus na teologia ocidental se você compreende ou sente Deus como sentido radical para a vida. Não qualquer sentido, mas o sentido por natureza. O sentido em sentido ontológico, digamos, aquilo que define-se enquanto ser. Este é Deus. Ora, essa figura chamada Deus, em sentido teológico ou filosófico, ela vai percorrer a obra de Ingmar Bergman. Ela vai fazer parte da obra de Ingmar Bergman, ela será um ponto-chave de Bergman, e o próprio Bergman tinha essa crise. O próprio Bergman, ele inquietava, ele era filho de um pastor, ele morou nos fundos da igreja, ele morou perto do cemitério, ele morou ele escutando pastores falar, escutando religiosos, ele frequentou a igreja quando jovem. Então, assim, ele teve uma formação cristã, e todo mundo que tem uma formação cristã, mesmo que depois vire ateu ou abandone essa formação ou mude de religião, mas abriga alguma coisa, porque é a sua formação inicial, então acaba tendo alguma ideia de Deus, e Bergman tinha. Só que a ideia que ele tinha era muito pueril, muito infantil, ele queria entender melhor essa ideia de Deus à medida em que ele foi, se tornando jovem, adulto e envelhecendo. E esse drama de procurar compreender Deus caminhou toda a vida de Bergman. Ele diz isso na entrevista que ele concede, aquele documentário maravilhoso que eu comecei falando dele aqui, chamado A Ilha de Bergman. Nesse documentário ele faz, e você percebe nos personagens dele, né? O drama, no filme Luz de Inverno, o personagem principal é um padre que perde a fé, inclusive. Então, assim, eu diria que Bergman tem uma visão existencial da figura de Deus. Ele se dizia ateu, não acreditava mais em Deus, mas a maneira com que ele trabalha os seus filmes são tão dramáticos e ao mesmo tempo tão sérios e profundos que não sei se ele era ateu, mas também para mim não tem importância nenhuma. Se Bergman era ateu ou não, isso não tem importância nenhuma. A importância é que Deus é um personagem muito importante na maneira, né, de narrar e de fazer filmes de Bergman. Em tudo Deus acaba aparecendo, né, e isso não é pouco. Isso não é pouco, né? E sem dúvida nenhuma é onde Bergman transita aí entre filosofia e teologia. Muito bem, minha gente, é isso. Cheguei aqui ao final da live. Agradeço a todos e todas que acompanharam aqui desde sexta-feira. Eu deixei no Instagram, gravado, tá lá. Depois eles tiram, né? Tá lá gravado. A primeira live foi sexta-feira, em que eu fiz um balanço do cinema de Bergman, quais seus filmes e a importância de seu cinema. Ontem eu fiz uma outra live em que eu discuti basicamente a presença da filosofia existencial no cinema de Bergman, e hoje eu fiz um balanço do cinema bergmaniano a partir de algumas categorias do pensamento existencial, né, tomando como referência alguns filmes e algumas obras, né, Kierkegaard, Heidegger, Sartre e Simone de Beauvoir. Agradeço demais a paciência de todos e todas aqui. Para a semana teremos outras lives, outros temas, né? E sigamos. Boa semana para todos e todas, viu? Grande abraço.